Olá pessoas, tudo bem com vocês? Igor aqui mais uma vez. Hoje a gente vai fazer todo o procedimento de configuração do bed leveling no Clipper utilizando uma probe, tá? Que seriam um alto bed leveling, enfim. Mas antes de começar o tutorial, já que a gente vai falar de nivelamento, e nivelamento usando probe, eu queria fazer um apelo e fazer um esclarecimento assim, que tem muita gente que confunde, chama o bed leveling, né, que é o nivelamento de cama, o nivelamento de malha, de nivelamento automático. Muito cuidado, tá? Porque não é isso que a impressora faz. Então, eu comprei uma probe, agora a minha impressora vai nivelar automaticamente. Não vai, ok? O que ela vai fazer é gerar uma superfície, que pode até ser feita manualmente. Existem maneiras de você gerar essa superfície manualmente. A diferença é que com a probe ela já vai gerar essa superfície de forma automática. E essa superfície vai ser utilizada pela firma, seja ela Marlin ou Clipper, para compensar os desníveis da mesa. Isso significa que a sua mesa continua desnivelada. Então muita gente até fala, procure nivelar sua mesa o mais próximo possível do plano, enfim, para facilitar essa correção. Precisa? Talvez sim, talvez não, não é o fruto e não é a fonte de discussão desse vídeo, mas eu queria pedir de verdade que deixem de acreditar que bed leveling, ou automatic bed leveling, ou nivelamento automático de mesa é um nivelamento automático em si, que não é, que ele faz é gerar uma superfície e a partir dessa superfície vai corrigir os desníveis, tá? Existem aí nivelamentos automáticos, também não é fruto desse vídeo, mas são situações muito específicas, que são impressoras Core XY, com eixos, né, com motores aí nos 3 eixos da mesa, e ela consegue fazer esse nivelamento. Por hora, o que a gente tem é um nivelamento de malha, um bed leveling gerado por um sensor, seja ele uma probe, um sensor indutivo ou capacitivo, e a partir dessa superfície a firmware corrige os desníveis da mesa, tá certo? Então tomem muito cuidado, tem muita gente achando que vai comprar uma probe e vai nivelar automaticamente, aí a pessoa sai do Marlin e vai para o Clipper, acha que o Clipper vai nivelar automaticamente a mesa. Não vai, o que ela vai fazer é gerar uma superfície, e essa superfície aí que vai ser responsável por corrigir os desníveis da mesa, tá certo? Então é isso, vamos a mais um tutorial, bed leveling no Clipper. Bem, eu tô aqui com o MKSP, tá? O MKSP é a plaquinha que eu uso na Bluer e a gente vai usar como referência as configurações da Bluer, né, que é uma Nano V1.2, para fazer e conduzir esse tutorial, certo? Se a gente for lá no Clipper, na documentação, tem uma seção só do BLTouch, falando exclusivamente do BLTouch. Então ele fala aqui que é um sensor do tipo servo e que a gente tem que ligar isso no pino de controle, que é o Control Pin, né? Então eu vou ter basicamente o bloco aqui com 2 configurações, o Control Pin e o Sensor Pin. O Control Pin, ou pino de controle, vai ser a etapa, né, ou dispositivo que vai permitir aí que eu faça justamente, envie o comando, né? O Clipper vai enviar o comando aí de install deploy, ou seja, subir e descer aí aquela agulha do BLTouch. Já o sensor pin é quem vai detectar, né, o estado desse BLTouch, se ele está aberto ou fechado. No caso da Robin Nano V1.2, eu já estou com o diagrama dela aqui, a gente liga o BLTouch no PA8, né? E o meu sensor pin é o PA11, porque eu uso o Z-, tá? No caso aí da minha placa, eu removo, né, o sensor do Z e uso ele como o BLTouch. Então geralmente é um fio preto e um fio branco. No caso aqui, no meu caso, eu ligo no PA11. Tem outras placas que vai ter um local aqui específico, então você vai dizer qual é esse pino aí, que é o pino do sensor, tá certo? Então eu vou pegar aqui, ó, a seção BLTouch e vou observar Sensor Pin e Control Pin, ok? Vou colocar sempre no final, tá? Pensando aqui, vou até fazer um comentário, nivelamento de malha. Vou começar a minha configuração de nivelamento de malha, BLTouch, o meu sensor pin, né? No caso aqui vai ser o PA11,
o meu control pin vai ser o P8. Observem aí, tá, que como é um servo, o sensor pin tá com acento circunflexo, tá? É natural e faz parte de toda a configuração. Quando você tiver um sensor pin que for um servo, um Bial Touch ou algo do tipo, você tem que colocar o acento circunflexo antes da indicação do pin. Vou dar um reset e vamos ver se ele vai dar algum erro. Começar a dar o erro. Option Z offset in section Bial Touch must be specified. Então ele fala que eu preciso especificar qual é o meu Z offset. Eu tenho esse Z offset? Ainda não. Então só para ele não dar erro aqui, eu vou colocar meu Z offset 2 pontos ou igual, tá? 0. Não está reconhecendo, vou manter 2 pontos aqui. Beleza, vou dar um save e restart. PA11 use multiple times e config. Por quê? Tá? É o outro erro que deu aqui. Quando eu ligo o Bial Touch, e eu falei que no meu caso específico eu removi, né, o Z em stop, né, ele já fala até aqui, ó. If the Bial Touch will be used, ou seja, se o Bial Touch for ser usado para fazer home no Z, eu tenho que mudar a configuração daqui, ó, do end stop pin para avisar para minha firmware que a probe vai ficar no Z virtual end stop. Então eu vou lá na minha configuração e falo com ele que meu Z end stop pin não é o PA11, é o probe Z virtual end stop. Ok. E outra coisa, ele deu erro de novo, a position end stop is not valid section step Z, porque além disso ele fala que eu preciso remover a posição do end stop. Claro, estou usando uma probe, ok? Eu estou fazendo assim um por um para mostrar para vocês que o próprio Klipper ele vai falando exatamente o que você tem que fazer, tá? E ele vai te ajudando a debugar. Então ele fala que o position end stop eu não preciso ter, eu vou deixar ele comentado aqui. Ok, eu poderia também deletar, né, no meio. Vou dar um restart de novo. E aparentemente todos os pré-requisitos foram atendidos e minha impressora está funcionando. Acabou? Não. Tá? Configurado o Bial Touch, uma das opções que eu geralmente uso é usar o Safe Home. Para quê? Para a impressora fazer home no centro da cama, no centro da mesa. Então vou lá no meu Printer Configuration e vou colocar meu Safe Home. Home XY Position, vou dividir aqui por 2 e vou colocá-la exatamente no centro, ok? No centro mesmo. Então essa mesa tem 235. 235 dividido por 2, 117.5. Então aqui vai ser 117.5. 17.5. A velocidade que eu faço esse home, o Z-Hope, né, ou seja, a altura, sempre em milímetro. Então eu já até comentado aqui que ele vai mover 10 milímetros, 1 centímetro para cima. E a velocidade, tá, dessa subida aí, dessa elevação do Safe Home, ok? Bom, ligado corretamente a probe, antes da gente fazer o home, tem gente que já vai fazer o home aí e tal, verificar se está tudo funcionando, beleza, vamos lá, tudo bem. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer os testes da probe aí, usando os comandos, que é o carry probe, né? Então aqui, ó, já tem até o initial test. Então primeiro eu vou fazer um debug pin down, pin up, para ver se ele sobe, desce e sobe. Então quando eu fizer pin down ele tem que descer, quando eu fizer pin up ele tem que subir, certo? Feito isso, eu vou descer de novo. Vou dar esse comando aqui, ó, float mode.
Isso que acontece comigo. 15 minutos. Touch Mode, ele vai estar embaixo. E vou subir ele manualmente aqui com o dedo, ó. E vou dar um Carry Probe. Nesse momento, é esperado que a probe apareça com o comando Triggered. Ok? Vou fazer de novo. Vou descer a probe na mão, usando o pin down. Vou colocar um Touch Mode no comando de debug. E vou manualmente subir a probe. Nesse momento, quando eu der um Carry Probe, vai aparecer Triggered. É isso aí, tá? Essa sequência de comando já está me indicando que a probe está funcionando e que ela está reconhecendo que no momento que ela bate na mesa e sobe o pino, ela vai ser trigada e ela vai fazer o home. Vou dar um home all aqui e a gente vai ver isso funcionando na prática. Caso ainda vocês não tenham segurança, usem a velha estratégia, tá? Façam um home com a mão, façam um home aqui e parem a probe com a mão. Olha lá, ó. Vou dar um errinho aqui, né? Porque, enfim, nem deu, consegui parar a probe basicamente na mesma direção, mas aí, ó, funcionou perfeitamente. Então tá certo, probe fisicamente configurado, ok? Então a gente já está resolvida a questão da probe aí. Bom, configurada fisicamente a impressora, a próxima parte, a próxima etapa é a gente calibrar os offsets X, Y, Z. O X, Y você tem duas opções, ou você mede ele manualmente, ou se você já tiver a informação por quem fez o modelo da sua impressora ou do suporte que você está usando, você pode usar ele. Lembrando sempre, a lógica é sempre invertida em relação ao Marlin. De que maneira? O sinal, tá? Se lá tá a calibração lá, a probe, ele fala lá, probe offset, x igual a 50, y igual a menos 10. Para o Clipper em geral, né, quando eles informam em geral, eles informam para o Marlin, para o Clipper essa lógica é invertida. Se vocês não tiverem essa informação, basta vocês pegarem um pedacinho de papel, o meu está até grande, vou mostrar aqui para vocês. Esse pedacinho de papel com um xizinho marcado aqui. E vocês vão colocar ele numa posição, eu sempre uso o centro da mesa, eu sempre com o home aqui, porque eu já sei a coordenada fixa. Eu vou baixar o bico aqui o máximo que eu puder, né? Acho que já tá bom aqui. Não sei se eu vou chegar exatamente até o máximo, porque ele vai dar move out of range, porque eu estou sem probe offset configurado aqui. Mas tá aí, tá? Marquei o centro da mesa aí com esse xizinho. Tem gente que usa aquela fita crepe, enfim, tem várias formas de fazer isso. Eu tô fazendo com um papel que eu acho que é o mais acessível para todo mundo. Feito isso, eu vou subir um pouquinho esse bico, vou pegar minha probe e vou mover para aquela posição. Já estou anotando aqui, ó, é 117,50, 117,50. Então X, chamar de X bico e Y bico, ambos são 117,50, que é a metade da mesa, né? Já que eu fiz o home, a metade da mesa. Poderia ser outra coordenada, eu geralmente uso a metade da mesa, mais fácil. E vou mover a probe até lá, ok? Eu trouxe. A gente vai bater certinho, quase lá, um pouquinho mais pra cá. Pronto. O problema não dá erro não, tá? É aí. Vou pegar essa coordenada e vou anotar. X probe deu 127,50. Y probe 102,50. Quando eu ler a documentação do Clipper, ele já fala aqui quem é primeiro. Nozzle, ou seja, bico menos probe. Cadê minha calculadora aqui?
Então é 117,50 menos 127,50. Então deu menos 10 aqui para x. Vamos anotar aqui, ó. Volta 117,50 menos, aqui não é 127 não, 102,50. 15 positivo. Então offset, lá 15 positivo. Então já tenho meu x e meu y offset. Já posso vir aqui e configurar, tá? No printf-cfg, lá no finalzinho, dizer offset x underline offset menos 10 y underline offset 2,15. Feito isso, agora a gente vai calibrar o z offset, tá? Para a gente calibrar o z offset, eu recomendo duas coisas. Primeiro, lá no printf-cfg, aumentem, né, a posição mínima do z aqui para uns menos 3, ok? Só por precaução. Por quê? E aumentando para menos 3, eu garanto que eu consigo movimentar essa probe aí até menos 3, que geralmente é o limite, tá? Do offset aí que a gente usa na faixa de 2,5, tá? 3. Beleza? Dá um restart. Aí o que vocês fazem? O que eu costumo fazer? Eu costumo dar um home para colocar aí o bico no centro da mesa. Eu vou usar aquele mesmo papel, esse daqui, ó, que a gente usou para calibrar o x e o y, né? Para calibrar o z. Vai ter gente que usa calibrador de folga, enfim. O papel, o bom e velho papel, vai resolver aqui pra gente. Ok? Com o nosso bom e velho papel, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, dar o comando probe calibrate, certo? Ele vai fazer aqui a probe no ponto, ok? Vou jogar um pouquinho para lá, o bico para o centro. E agora a gente vai descendo aqui no display, né, no navegador. Até fazer, né, o offset. Até chegar num número aceitável. 2,6 é muito, vou ter que subir aqui. 5. Agora eu vou subindo aqui no... Subiu muito, acho. Aquele teste do papel clássico. 8,5. Acho que é por aqui, ó. 2,495. Cheguei no 2,495. Vou dar accept. E ele falou que o meu z offset é igual a 2,490. Depois, o que vocês podem fazer? Vocês podem refinar isso, tá? Mas eu já vou deixar aqui, ó, no z offset 2,490. Lembrando, diferentemente do Marlin, esse valor aqui é positivo sempre, tá? Dei um save e restart. Estou com meus offsets do BLTouch devidamente configurado, ok? Depois vocês podem, né, configurar eles de uma forma mais... eles não, né, na verdade usei de uma forma mais otimizada aí durante a impressão, que eu geralmente faço, né? Se vocês olharem aqui no Clipper, no meu ficativo sempre, não sei se você está, eu posso mexer nesses offsets à medida que eu estou imprimindo, depois eu mostro para vocês, inclusive, mas é isso daí, tá? Os offsets estão configurados. Agora a gente vai partir para a configuração da malha, ok? Aqui em Embed Mesh. Então, tem que falando das mesas retangulares e das mesas circulares, né? Geralmente das impressoras do tipo Delta. Como a gente tem uma mesa retangular, tá? Ela dá um exemplo aqui de uma mesa de 250 por 220 e tal, mas
eu não uso muito esse parâmetro, tá? Eu vou usar a cópia disso daqui, mas eu vou falar com vocês como é que eu penso na hora de configurar. Então já vou colocar aqui embaixo Bed Mesh. Aqui você vai ter a velocidade, né, de ponto a ponto que a probe vai fazendo mesh, né? Aqui o movimento horizontal, o Z, cada ponto qual a velocidade que ele vai subir e descer. As coordenadas mínimas e máximas dessa superfície. O que acontece? Quanto mais distante a probe estiver do seu bico, maior a limitação vai ser dessas coordenadas aqui, por conta do Z offset, ok? Do Z offset não, do X e do Y offset, que sempre o Clipper vai descontar esses valores na hora de fazer esse mesh, né? Justamente para garantir, e por isso é importante esse X, Y, Z estarem configurados de forma correta, porque se eu configurar um offset aqui, se configurar uma posição que o meu bico, né, na verdade não o bico, mas a probe não consiga chegar, ele vai dar um erro. Vou mostrar até para você. Se eu colocasse aqui a minha coordenada 0, 0, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Tá? Aqui é a quantidade de pontos, uma malha 5x5, 4x4, ou pode ser irregular, tá? Mas eu vou fazer aqui e mostrar para vocês. Home. E o comando padrão é o Bed Mesh Calibrate. Não tem G29, até tem como criar um macro. Eu vou ensinar para vocês como é que cria, copiar um bloquinho de macro aí que tem comando como G29. Mas quando eu der o Bed Mesh Calibrate, ó, fazendo aí no home, o primeiro erro que ele vai fazer, ó, Move Out the Range. Por quê? Eu configurei aquelas coordenadas aqui erradas. O que eu costumo fazer? Geralmente eu, Igor, costumo dar um clearance, tá? Que seja, clearance seria uma margem que seja superior, tá? O maior offset que eu tenho aqui. O meu maior offset é 15. Então eu vou dar uma margem de 15 aqui. Eu vou até ir além, eu vou dar uma margem de 20. Então aqui meu mesh min vai ser 20, 20. E o meu mesh máximo eu vou descontar 20 também, vai virar 210. 210 por 210, tá? Você vai acabar garantindo que eu não tenha nenhuma coordenada, né, fora do meu movimento. Pode ser que ainda fique muito próximo das bordas da mesa e eu quero ir mais pro centro. Aí vocês vão aumentando aqui. No X ficou muito distante, próximo aí da borda, eu quero que fique mais pro centro. Pode ser aumentando aí a coordenada de início e de final, tá? Mas como a mesa é retangular, eu recomendo sempre tentar, à medida do possível, deixar essa mesma distância aqui, tá? Então, não colocar valores muito diferentes aqui no X e no Y, ok? Então eu vou deixar aqui com 30 a 30. 210, acho que tá ótimo. Ok? Vou dar um save restart. E como eu falei com vocês, tá? Eu não tenho o G29 por padrão. Eu tenho um comando que é o Bed Mesh Calibrate, ok? Então primeiro eu tenho que fazer um home. E posteriormente eu vou fazer o Bed Mesh Calibrate. Ele fala aqui que o Bed Mesh foi salvo no perfil default, padrão,
Se eu der um save config, ele vai ficar armazenado. Eu vou aqui em Age Map, tá aqui, ó, minha superfície, ok? Uma variância de 0.355 milímetros, o valor mínimo e o valor máximo aí dela. Eu uso uma placa P, então ela dificilmente vai ser 100% lisa. E essa compensação aqui é fichinha para o Clipper, ela vai resolver, tá? O que é bom ressaltar? Eu posso configurar alguns parâmetros na hora dele fazer esse bed médio, ok? Então assim, poxa Igor, eu tenho uma probe que funciona com modo HS. O que é o modo HS? Ele não precisa descer e subir completamente, né, a agulha aí do BL Touch para fazer a medição. Beleza, eu consigo configurar isso no Clipper. Por exemplo, é possível eu mexer na quantidade de samples, ou a quantidade de observações que ele faz por ponto na hora que ele está medindo. Eu consigo ativar um modo que no Marlin é o modo HS, que é aquele modo que ele não recolhe completamente a agulha na hora de fazer as medições. Enfim, tem uma série de configurações aí que eu consigo fazer no Printer CFG e que, para vocês saberem, para vocês visualizarem todas essas configurações, o ideal é ir lá na documentação do Clipper, que vocês conseguem personalizar bastante coisa nas questões das medições aí com a probe com o BL Touch. Então aqui no arquivo de configuração, né, da impressora, eu vou navegar até a seção BL Touch e vou configurar aí dois parâmetros. O primeiro parâmetro que eu vou configurar é o número de samples, o número de observações por ponto. Então eu vou digitar aí samples igual a 2. E o segundo parâmetro, foi o parâmetro que eu comentei que é igual a HS no Marlin, que é o stow on each sample, que basicamente que ele vai falar aí, ou vai dizer que eu não quero que ele recolha a agulha toda vez que ele for fazer a medição. Então ele vai fazer a medição com a agulha sempre embaixo, tá? Então são esses dois parâmetros aí que a gente pode configurar, dentre outros aí, como eu comentei com você. Um plus aí que eu poderia falar com vocês é a questão do G29. Como eu falei com vocês, não existe G29 no Clipper, ok? Se eu der um G29 aqui, ó, ele vai dar unknown command. Vou dar até um home aqui, ok? Ele vai dar um no command. Eu uso um macro que não é meu, tá? Que é esse macro aqui, ó, para adicionar o G29. Então, se vocês quiserem testar depois, deixa eu copiar e colar. Dentro dos meus macros. Que é o G29. Não save restart. Vou deixar esse link também na descrição do vídeo. Então vocês podem usar esse G29 caso vocês julguem ser necessário, tá? Então vou dar um home aqui, ó. E como eu adicionei o macro, agora tem um G29. Que é exatamente a mesma coisa. Ele vai fazer aí nivelamento de malha. Com a quantidade de pontos que eu defini, tudo do jeito que está lá, ele só está substituindo aquele nome todo por um G29, tá? Então você pode colar esse macro, usar esse macro aí para, pela comodidade, não precisar escrever bed, mesh, calibrate toda vez que você precisar nivelar a mesa, tá? Outra opção é vocês virem direto em Age Map. Aqui tem um botãozinho de calibrate também, que você pode calibrar usando essa opção aqui dentro de Age Map, ok? Mas eu já acostumei a usar o console, para quase tudo eu já jogo direto no console, tá? Mas é uma opção.
Algumas observações. Eu posso usar o Bad Mesh Calibrate, definido profiles para diferentes tipos de materiais, para diferentes tipos de temperatura. Eu quero fazer um Bad Mesh Calibrate, chamar um profile de 60 quando eu faço essa calibração com a mesa a 60 graus. Ele vai gerar lá, ó. Então aqui em Edge Map, ó, eu tenho dois profiles, um de 60 e um de full. E a gente pode ir brincando. Eu posso colocar a mesa aqui a 80 graus e gerar um profile mais de 80. Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, tem o Edge Map para diferentes temperaturas. Então, uma maneira de vocês trabalharem aí é fazer também o Bad Mesh aí para diferentes temperaturas. E aqui, ó, só dá até aqui, ó, você pode carregar por lá ou pode dar um Bad Mesh Profile Load e o nome do perfil aí que você salvou, tá? No caso aí 60, 80. Ele vai mostrar aqui, ó, qual é o perfil de cama, né, de mesa que você está utilizando para fazer o seu nivelamento, ou fazer o nivelamento todas as vezes que for imprimir. Enfim, o Klipper ele é muito flexível nesse sentido, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tem mais tutoriais aí a caminho. Deixem os comentários aí sobre o que vocês querem ver nessa série de tutoriais do Klipper. Dá um trabalhinho para fazer? Dá, mas é muito gratificante ver cada vez mais pessoas adotando a forma, cada vez mais pessoas vindo aqui falando, poxa, usei seu tutorial, funcionou muito bem. Então, à medida que vocês forem dando esse feedback, eu consigo construir novos tutoriais e novas abordagens aí sobre a forma, tá certo? Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.